Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection. Esse é o nosso canal de entrevistas, o IRCochats. Eu hoje tenho o prazer de receber José Thompson, diretor da área de M&A da empresa Duff & Phelps, uma consultoria global com foco nas finanças corporativas. Na nossa última conversa, o Thompson já nos deu um panorama inicial de um estudo feito recentemente pela Duff & Phelps, com foco no cenário do mercado de capitais e fusões e aquisições aqui no Brasil. Início de 2019 foi a emissão desse material. E hoje nós pretendemos explorar com um pouco mais de detalhes o que tem acontecido nesse nosso mercado de M&A, fusões e aquisições, bem como os nossos IPOs, mercado de capitais. Thompson, com relação ao mercado de fusões e aquisições, se a gente puder iniciar um pouco o entendimento sobre questões dos principais setores, empresas envolvidas, como é que é esse detalhe do raio-x desse trabalho que vocês fizeram? Bom, Luca, obrigado pelo convite, agradeço também à IRCO. A nossa visão que está no relatório, ela permanece a mesma do que foi a visão que nós colocamos quando o relatório foi emitido no começo do ano. A perspectiva para 2019, em termos de fusões e aquisições, continua mais positiva do que foi ano passado. Ano passado, talvez um ano com uma percepção de risco excepcionalmente alta, por questão de uma indefinição muito forte das eleições, o que foi contornado no final do ano com a eleição de um governo que sinalizou por uma série de reformas que são necessárias. Então você teve uma virada de ano com um otimismo muito maior, isso foi favorável para o mercado de fusões e aquisições. Mesmo com um cenário ainda não tão positivo como a gente está hoje, menos positivo do que no começo do ano, mas muito mais positivo do que ano passado, você já viu no Brasil grandes transações em setores que são tradicionalmente muito aquecidos, como de infraestrutura. A gente teve a questão da francesa Engie comprando a operação da TAG da Petrobras, uma transação de quase 9 bilhões de dólares, da rede de dutos de gás da região norte e nordeste. Você teve, por exemplo, transações de fundos de private equity, o Kinea comprando participação na WhatsApp, um setor de educação que tradicionalmente foi sempre muito aquecido. Você teve, faz pouco tempo, a Ser Educacional comprando a Uninorte. Então, alguns setores como infraestrutura, como educação, TI e serviços, de maneira geral, tendem a continuar aquecidos como foram ano passado. É interessante destacar também, até por alguns exemplos que a gente teve já nesse ano, que a participação de investidores nacionais continua muito relevante. Em termos de volume de transação, ela é quase que equilibrada com a participação de investidores internacionais. E outra questão interessante é que, dentro do perfil de investidores hoje no Brasil, você tem uma atuação muito forte dos estratégicos, que são as empresas que já operam em alguns setores, muitas delas já têm investidores financeiros dando fôlego para essas operações, mas você também tem uma participação cada vez maior, e nesse sentido você tem muitos recursos ainda para serem alocados, dos fundos de private equity. Então, grande parte do movimento que se espera de fusões e aquisições em 2019, assim como foram nos outros anos, também vai ser puxada pelos investidores financeiros. Nos setores que a gente comentou, TI continua muito forte em termos de volume, infraestrutura, um componente principal desse volume também, com transações grandes, mas que também está intimamente ligado com a questão de percepção do risco país. Então, para que você consiga executar a agenda de privatizações que está na pauta do governo, é fundamental que as reformas comecem a passar. Por isso que a questão da reforma da Previdência, como a gente mencionou no outro vídeo, ela é importante, porque ela sinaliza não só um impacto econômico muito positivo e necessário para a questão das finanças públicas, mas também porque vai sinalizar que o governo é capaz de executar as outras reformas. E entre uma dessas reformas está justamente executar a agenda de privatizações. Então, na nossa visão, contornando a questão do governo começar a executar o que precisa executar, a perspectiva para 2019 ainda é muito favorável, muito mais favorável do que foi ano passado. E o que em específico, na visão de vocês, com relação à agenda das privatizações, pode de fato ter um impacto relevante ou não na questão das fusões e aquisições para esse ano? Luque, com a questão da infraestrutura, ele é um setor estratégico para o volume de fusões e aquisições, principalmente pela questão do tamanho das transações. E ele é um setor que tende a ser um pouco mais resiliente a crises.
Você pega, por exemplo, 2018, que foi um ano de muita instabilidade, né? Mesmo assim você teve operações grandes na área de infraestrutura. Você teve a Enel adquirindo a concessão da Eletropaulo, né? Você teve no final do ano passado o leilão das distribuidoras de energia da Eletrobras nas regiões do Norte e Nordeste, que foi um leilão com bastante sucesso. Você teve já nesse ano, em 2019, um primeiro lote de concessões de aeroportos, que teve bastante sucesso também, levantou quase 3 bilhões de reais. E você já tem do governo, e isso é importante ressaltar para esse ano, você tem uma sinalização do governo de uma agenda muito positiva com relação às privatizações, né, que estão diretamente ligadas aos investimentos de infraestrutura. Então você teve agora, faz pouquíssimo tempo, o pregão para a escolha das empresas do consórcio que vão executar a desestatização da Codesa, no Espírito Santo, Companhia de Docas do Espírito Santo. Você tem uma sinalização do governo de que processos maiores, como da própria CEMIG ou da Eletrobras, tendem a sair esse ano. Eletrobras na questão de transmissão e geração. Então, o setor de infraestrutura ele é fundamental, não só pela relevância que ele tem dos investimentos, mas também porque a infraestrutura é um setor que vai acabar influenciando todos os outros. Você não consegue desenvolver uma região, um estado, um município que seja, sem energia elétrica, sem estradas, sem rede de abastecimento. Então, os investimentos de infraestrutura eles são importantes porque eles permitem que outros setores avancem também em operações de fusão e aquisição e não fica dependendo de ações do governo. Então, continua sendo muito estratégico e todos estão de olho nessa agenda que vai ser colocada pelo governo de privatizações, que deve vir, está correndo um pouco em paralelo com a reforma da Previdência, mas deve estar cada vez mais reforçada pela equipe econômica. E com relação às aberturas de capital, o que vocês poderiam nos sinalizar com relação a eventuais segmentos, concentrações, alguma curiosidade ou fato relevante que, na visão de vocês, possa interpretar uma tendência do que a gente poderia esperar para o ano de 2019 com relação ao mercado de capitais? Bom, Luque, o interessante é que desse volume de IPOs que está previsto para 2019, cerca de 20 operações, elas não estão concentradas em setores específicos. Então você vê dentro do portfólio de empresas que deve abrir capital em 2019, você tem operações no setor financeiro, no setor de açúcar e álcool, no setor de infraestrutura, como é o caso da Neoenergia, setor de varejo. Então isso mostra que a alternativa de realização de investimento de investidores via mercado de capital, ela se estende a várias indústrias, não é focada em indústrias específicas, como foi, por exemplo, em 2007, o volume de IPOs ficou muito concentrado no setor de incorporação imobiliária. Então 2019, e é uma notícia que na nossa visão ela é positiva, esse movimento de abertura de capital ele não está focado ou concentrado em setores específicos. E com relação à visão entre abertura de capital no mercado local ou fora do Brasil, Thompson, como é que vocês enxergaram essas 20 transações? Olha, das transações de 2018, a gente pode usar isso como exemplo, você teve 3 transações das 6 que aconteceram em 2018, dos IPOs de 2018, que foram feitas fora, nos Estados Unidos. O caso da Stone, por exemplo. Essa é uma alternativa que tende a continuar sendo explorada. A abertura de capital pode acontecer tanto aqui no Brasil quanto fora. Eu diria que é uma tendência e o exemplo histórico mostra que continua sendo uma alternativa viável. Eu gostaria de agradecer ao José Thompson. Esse material vai ficar disponível para quem tiver o interesse de acessá-lo no nosso blog da IRCO. Luque, muito obrigado pelo convite. Em nome da Duff & Phelps, agradeço você e a IRCO pela oportunidade. O nosso relatório ele vai ser atualizado no segundo semestre desse ano, então vai ser uma boa oportunidade para a gente voltar aqui e atualizar todos esses assuntos. Muito obrigado. E eu espero vê-los na nossa próxima entrevista. Até lá!